Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e estamos aqui para mais um momento de interação com vocês e sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos falar um pouco a linguagem das artes visuais e como elas estão relacionadas, como elas se integram, elas estão relacionadas com a linguagem audiovisual, que seria a própria questão do cinema, as animações, os vídeos, livros, ilustrações, enfim. Então, essas linguagens das artes visuais, e aí a gente começa a fazer, logicamente, né, um passeio pela história e vamos começar falando um pouco, questionando sobre mitologias e seus ensinamentos. Então, primeiro a gente se pergunta o que é mito? O que seria mito para vocês? Então, a noção de mitologia é construído, logicamente, ao longo do tempo. Então, é muito complexo definir mito. Então, por quê? Porque as mitologias, elas estão representadas na própria visão de mundo, né, da questão cultural e também não de cada região. E muitas vezes essa visão cultural, essa questão também regional, que cada região, eles vão construindo essa noção ao longo do tempo e, de uma certa forma, acaba indo além da imaginação. Então, o mito, ele vem, de uma certa forma, satisfazer a necessidade de cada um. É aquilo que está lá no imaginário. As mitologias, muitas vezes, elas tentam, eu digo tentam porque de fato não acontece a fundo, explicar o que aparece inexplicável. Então, coisas que estão lá na imaginação das pessoas, e aí a arte se alimenta desse imaginário. Então, essa questão de definir mito não é muito fácil, tá? Então, as mitologias representam, acima de tudo, aquilo que está muito no íntimo das pessoas. O mito também, ele tende a refletir sobre os diferentes sentidos com que uma palavra, né, ou essa palavra é usada. Então, aqui, por exemplo, na imagem, vocês estão vendo vários heróis da mitologia grega, porque o mito ele é muito antigo, né? Os heróis da mitologia grega, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, então existia uma necessidade de as pessoas descobrirem a explicação das coisas e muitas vezes não tinham respostas. Então essas respostas acabavam vindo lá do imaginário das pessoas e aquilo que eles acreditavam era o que prevalecia. Acabavam aceitando e acreditando. A filosofia, ela surge já exatamente com o sentido das explicações míticas. Então, os filósofos passaram a questionar todas as coisas, a observar, a fazer experimentos. Então, foi a partir daí que eles foram combatendo os mitos, que a gente chama de explicações míticas, que é exatamente essa contribuição dos filósofos para com a questão mitológica. Então, vamos falar um pouquinho, né, de como o mito ele está presente, né, no cinema, está presente em várias áreas e como essa mitologia ela acabou influenciando a literatura e o próprio cinema. Como fonte, como pesquisa, como
principal, posso dizer que seria fonte mesmo, nós temos para explicar essa mitologia, uma obra riquíssima, que acredito todo mundo já ouviu falar, talvez você não tenha assistido ou lido, mas é a obra do Senhor dos Anéis. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, é uma cenazinha em 2001, nos Estados Unidos, sobre essa obra Senhor dos Anéis. Na verdade, Senhor dos Anéis é uma série de livros que vem falar exatamente dessa alta fantasia, escrito pelo britânico Tolkien. Ele escreveu uma série, né, de livros, uma trilogia, e aí acabou essa literatura inspirando o cinema. Então, O Senhor dos Anéis essa obra, né, ela vem, que é uma obra bem extensa, ela vem trabalhar, ocorre num tempo e espaço imaginário. Por isso que tem uma ligação muito forte com a mitologia. E aí eles falam que é a terceira era da Terra-média, que era exatamente o lugar onde se constrói todo o imaginário da obra. O lugar onde é inspirado, né? Então, o trama se desenvolve em torno de um anel. O anel é o pivô de toda a trama, que tem esse poder, né, de exercer todo esse imaginário. É muito interessante vocês procurarem, né, quem tem a curiosidade de se aprofundar nessa obra. Eu não digo nem ler os livros, talvez você assistindo ao filme, o cinema, que acredito que vocês vão encontrar, né, na internet, na Netflix, enfim. Tem uns meios de encontrar. Daí, porque é muito rico para vocês imaginarem, né, toda essa mitologia. Por quê? Porque a obra O Senhor dos Anéis, ela vem contribuir demais para a vida de vocês. Então, o autor, ele cria todo um universo, porque a trama ocorre exatamente no período, né, da Idade Média, onde você vai ver reis, cavaleiros, músicas. Então, veja como é uma arte completa. Então, a gente percebe que a obra O Senhor dos Anéis, ela vem trazer algumas lições de aprendizado. Você pode estar um filme que vocês assistam, uma série, um documentário, tudo traz um aprendizado. Então, dentro dessa mitologia, que tem uma forte inspiração da mitologia grega, a partir desse trama, os artistas podem influenciar vocês muitas vezes a trazer algumas lições, buscar a coragem em todos os momentos, porque isso é muito mostrado nos personagens. Sempre preservar os seus objetivos, nunca desistir, porque isso também é mostrado na trama. A gente percebe também que a obra mostra que as pessoas nunca devem perder sua esperança. Eles trazem isso como uma lição de vida. Então, durante toda a jornada da trilogia, é visível perceber que eles trazem muito essa questão da prosperidade, de não perder a esperança. Como também confiar no próximo, principalmente nos amigos, em si mesmo, mostrava-se como um corajoso. Um fator importantíssimo para que você tenha uma certa, como é que eu posso dizer, objetividade, né? Ter confiança em você e no próximo. Para isso também é interessante valorizar os relacionamentos. Então é um filme de época, filme épico, que vem inspirar, né? Trazer várias lições para
vocês que são jovens, né, que precisam preservar a vida e os relacionamentos, principalmente em épocas como essa que estamos passando de pandemia, onde podemos perceber a fragilidade, né, entre as pessoas. Então, é uma obra riquíssima. Nós vamos ainda trazer algumas questões sobre a mitologia, porque esse assunto ele é bem extenso, não dá para a gente trabalhar tudo só em uma aula. Então, vamos para as considerações finais. Eu quero que vocês percebam o objetivo do mito, como definir um mito. Eu vou pedir isso, inclusive, em atividade para você, o que é mito. É onde o mito está presente na sua vida. Então, percebam essas questões, que são questões pessoais, vejam as lições de vida e eu indico que vocês assistam, se aprofundem nessa obra que é tão rica. Muito obrigada e até a próxima.